Boa noite. Boa noite. Testemunha de defesa afirma que Lula queria comprar o sítio em Atibaia. Paulo Okamoto, presidente do Instituto Lula, foi ouvido pelo juiz Sérgio Moro. O Supremo autoriza a prorrogação do inquérito sobre o decreto dos portos, assinado por Temer. O presidente é suspeito de receber vantagens ilícitas para favorecer empresas do setor. Temer pede a supermercados que empreguem jovens do Bolsa Família e prevê um prazo de 20 anos para que o programa social não seja mais necessário. Ex-diretor da Dersa no governo Serra tinha quase 35 milhões de dólares na Suíça. Paulo Vieira de Souza, que está preso, abriu 4 contas em 1 mês e meio após a nomeação. Bombeiros devem trabalhar mais 5 dias nos escombros do prédio no centro de São Paulo. A maior parte já foi removida. Agora, resta o entulho dos andares que eram habitados. A polícia do Rio conclui que Marielle foi assassinada com tiros de uma submetralhadora e não pistola. Quase 2 meses depois do crime, as principais informações sobre o caso permanecem sob sigilo. O Jornal da Gazeta volta em instantes com essas e outras notícias após o intervalo. Bombeiros concentram as buscas nos chamados bolsões de oxigênio que podem se formar entre os escombros. Hoje foi confirmado que a arcada dentária encontrada era do homem que caiu junto com o prédio durante a tentativa de resgate no centro de São Paulo. No meio da manhã, as escavadeiras pararam. Os bombeiros encontraram um armário nos escombros e retiraram uma grande quantidade de roupas. A labradora Sara foi levada até o local, mas nenhuma vítima foi encontrada. As buscas devem seguir por pelo menos mais 5 dias. O secretário de Segurança Pública do Estado confirmou que os restos mortais encontrados ontem eram de Ricardo Oliveira Galvão Pinheiro, o homem de 39 anos que estava prestes a ser resgatado quando o prédio desabou. Parte do corpo já tinha sido retirada na sexta. Eu obtive a confirmação agora da Polícia Técnico-Científica que tanto o tecido como a arcada são da vítima Ricardo, que já foi identificado. A Polícia Militar divulgou uma ligação que Ricardo fez de dentro do prédio em chamas para a emergência. Polícia Militar, emergência? Eu estou no prédio que está pegando fogo. O senhor está dentro? Aqui. Hã? O senhor está dentro do prédio? Eu estou dentro do prédio, eu estou no último andar, eu estou no térreo, eu estou numa cobertura. Só tem eu aqui em cima. E o fogo já está aqui em O cima. senhor sabe a altura do número aí, mais ou menos, na rua? No começo da Rio Branco, os bombeiros já estão vindo para cá. Eu vou avisar que o senhor está em cima, tá? Por favor, o fogo já está Tem mais pegando em alguém? cima perto de mim. Tem mais alguém com o senhor aí? Teve gente que não conseguiu subir por causa da fumaça, é muito tóxica. Tá bom. Eu vou avisar aqui, tá bom? Por favor, manda um resgate para mim, aqui eu estou no térreo. Qual que é o seu nome, senhor? Ricardo Oliveira Galvão. Senhor Ricardo, eu já vou avisar, tá bom? Só aguarda aí. Por favor, manda um helicóptero, tira daqui. Em 7 dias de trabalho aqui no local do desabamento, a montanha de entulho já diminuiu bastante. Se no dia seguinte a queda ela tinha 15 metros de altura, agora são cerca de 3 metros. Mas os bombeiros acreditam estar mais próximos às áreas habitadas do edifício, entre o térreo e o 8º andar, onde podem estar mais vítimas. Eles buscam pelo que chamam de células de sobrevivência. São como pequenas cavernas que se formam entre os escombros, como mostram essas imagens feitas pelos bombeiros no local. No Largo do Paissandu, centenas de pessoas ainda estão acampadas em condições precárias. A prefeitura diz que a maioria não morava no edifício que caiu e pede que as doações não sejam mais trazidas para o local. Disponibilizamos um ponto de apoio no Viaduto Pedroso, exclusivamente para as famílias que residiam no edifício que desabou. Todas as outras pessoas que estão aqui no Largo do Paissandu, que não residiam no edifício, serão encaminhadas para outros equipamentos da rede socioassistencial do município de São Paulo. E a nossa reportagem continua no local do desastre. Sabrina Pires, boa noite. Olha, Estela, já foram 7 dias de trabalhos aqui no centro de São Paulo e aqui os bombeiros não param, eles continuam a retirar os escombros aqui do local onde o prédio caiu. Mas conforme o tempo vai passando, também vai aumentando a lista de pessoas desaparecidas. Mesmo com a confirmação da morte do Ricardo, ainda eram 5 pessoas que os bombeiros procuravam aqui nos escombros. A catadora Selma Silva, também os filhos dela, os gêmeos, e ainda o casal Eva Barbosa e Valmir Souza.
Mas hoje entrou para essa lista mais uma pessoa, um morador aqui do prédio, o Arthur Hector de Paula, de 45 anos. Os parentes dessas pessoas foram hoje à delegacia para registrar oficialmente o desaparecimento. Há também uma outra lista, a da assistência social, que também aumentou hoje de 49 para 50 pessoas que estão desaparecidas para a prefeitura. Não significa que essas pessoas estejam aqui nos escombros, mas por enquanto elas eram moradoras contabilizadas pela prefeitura, mas até agora ninguém sabe delas. E por isso, inclusive, eles reiteram o pedido para que, se alguém que morava aqui ainda não apareceu aqui na região do Largo do Paissandu, dê o seu nome à assistência social para que pelo menos tranquilize, pelo menos nessa lista. Agora, hoje também a Defesa Civil começou o trabalho de vistoria para analisar o nível de risco de prédios, de ocupações na região central. São cerca de 70 prédios e esse trabalho vai dizer o que deve ser feito em cada um deles. Inclusive, pode ser que algum dessas ocupações tenha que deixar o prédio, o imóvel, justamente pelo risco. E hoje, nessa semana, as famílias, tanto as vítimas do desabamento quanto aquelas que são moradoras vizinhas, são 81 famílias que estão com o seu apartamento interditado, porque são vizinhas aqui do local. Elas vão assinar um termo de adesão com a prefeitura para receber um auxílio moradia e receber esse amparo, pelo menos imediatamente, que consigam tomar alguma providência, já que não podem voltar ao local de moradia. E isso também vale para as 97 famílias que são vítimas cadastradas aqui do prédio que desabou no Largo do Paissandu. Voltamos ao estúdio. Segundo o deputado federal Major Olímpio, do PSL, a legislação atual no estado de São Paulo precisa ser alterada para que os bombeiros possam interditar prédios que ofereçam riscos à população. Segundo o deputado, o poder de polícia que os bombeiros precisariam ter para interditar edificações sem condições mínimas de segurança foi esvaziado pelo poder legislativo. A lei ficou capenga na sua regulamentação. Na hora de regulamentar como é que serão as autuações que o bombeiro poderá ou poderia fazer, também o lobby veio falando, não dá poder aos bombeiros para isso. Então é o que eu digo, bombeiro, para a população entender, ele funciona como um bandeirinha no jogo de futebol. Ele vê o impedimento, ele levanta a bandeirinha, ele sinaliza, diz que está impedido, mas se o juiz, que é o município, disser segue o jogo, não houve o impedimento. Em 2015, uma vistoria no edifício que pegou fogo e desabou no centro de São Paulo apontava riscos de propagação de fogo por causa dos fossos dos elevadores e a presença de grande quantidade de material combustível no prédio. Em 2013, a Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, rejeitou uma oferta da União para instalar um curso de Direito no edifício Wilton Paz de Almeida, no Largo do Paissandu. Segundo um ofício da universidade feito em abril daquele ano, o prédio apresentava condições de degradação e abandono, e uma vistoria constatou diversas irregularidades, entre elas o não cumprimento das normas dos bombeiros. Dados do Ministério das Cidades mostram que há 150 entidades ligadas à questão habitacional só aqui na capital paulista. Juntas, elas são responsáveis por mais de 200 invasões, sendo 70 na região central. O mais conhecido é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Numeroso, é também o mais visível e organizado. Presente na invasão de terrenos, prédios e nos protestos de rua. Mas, como ficou evidente com um edifício invadido que desabou no Largo do Paissandu, o MTST é apenas um dos muitos grupos que se auto-intitulam defensores da luta por moradia. O Ministério das Cidades cadastrou cerca de 150 siglas ligadas à questão habitacional. Na capital paulista, elas orquestraram mais de 200 invasões, onde vivem 45 mil pessoas hoje. Só no centro, são 70 prédios invadidos por 4 mil famílias. Esse estudioso da questão habitacional explica que as lideranças, na maioria, não surgem do grupo de sem-tetos. O MTST é um exemplo claro disso. O Guilherme Boulos é uma liderança legitimada, porém ele não tem um vínculo profundo com a necessidade de moradia, pois ele é um homem da classe média, ele vem de fora do movimento.
Boulos é pré-candidato a presidente da República pelo PSOL. Para o especialista, é preciso separar o joio do trigo. A ausência de políticas de governo para a habitação e a demanda aumentada pelas sucessivas crises econômicas multiplicaram os movimentos e surgiram siglas sem vínculo com a luta por moradia. Dentre os movimentos existentes em São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza, Rio de Janeiro, há também muito oportunismo, há milícias, há crime organizado. E é isso que nós esperamos que as autoridades públicas investiguem para não colocar todo o movimento social em condição de criminalização. Para esta socióloga, a população pobre é articulada no vácuo do poder público. Ela também está mais vulnerável a esse tipo de liderança oportunista, vamos dizer assim, se o Estado se mantém ausente. De repente virou assim a panaceia, é bolsa aluguel. Eu dou R$400, aí a pessoa que se vira para procurar o imóvel onde tiver, que não tem. Né? Então o que o Estado está fazendo? Jogando a população para qualquer movimento. Quando, na verdade, era o Estado que devia trazer para si a responsabilidade. A invasão de prédios em São Paulo começou no fim dos anos de 1990. Era também uma forma de denunciar a grande quantidade de imóveis desocupados no centro. Hoje, segundo a Prefeitura, faltam quase 360 mil moradias para atender quem vive na rua, em favelas, em cortiços e quem tem muita dificuldade para pagar o aluguel. Um número maior do que esse é a estimativa de imóveis que proprietários mantêm fechados, sem uso. Mais de 400 mil. Você não pode especular com o imóvel. A função social da propriedade é o seguinte: se você não der uma ocupação para o seu imóvel, ficar esperando, especulando para valorizar, você vai ser punido com IPTU progressivo e daqui 5 anos, se você não conseguir pagar, você vai vender para o Estado e o Estado vai dar outra função para ele. Então, isso está na lei. O Superior Tribunal de Justiça manteve na cadeia o ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, Paulo Preto. Investigações apontam que ele fez vários depósitos em contas na Suíça. A maior parte desses depósitos entre 2007 e 2009, quando o governador de São Paulo era José Serra, do PSDB. No ano passado, quando Paulo Preto decidiu transferir os recursos da Suíça para as Bahamas, as 4 contas tinham um saldo de 34 milhões e 400 mil dólares. Pela cotação atual, o montante chega a 121 milhões de reais. De acordo com a Justiça Suíça, essas contas no país europeu foram abertas em 24 de maio de 2007, 43 dias após a nomeação de Paulo Preto na diretoria de engenharia da Dersa, responsável por grandes obras rodoviárias em São Paulo. A primeira vez que ele comandou uma diretoria na estatal foi em 2005, na gestão de Geraldo Alckmin, também do PSDB. Era uma diretoria com pouca representatividade, a de relações institucionais. As 4 contas abertas em 2007 não foram as primeiras na Suíça. Em 1993, ele e a mulher começaram a operar num banco no país europeu. Nesse período, Paulo Preto era diretor do metrô do governo de Antônio Fleury Filho, do MDB. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, foi nessa época que ele se aproximou de Aloysio Nunes, do PSDB, então vice-governador e hoje ministro de Relações Exteriores de Temer, apontado também como padrinho político do ex-diretor. A Receita Federal nunca foi informada da existência das contas. Paulo Preto está preso desde o começo do mês passado. Ele é réu na Justiça Federal em São Paulo, acusado de ter desviado 7 milhões e 700 mil reais da obra do Rodoanel, o que ele nega. Na Lava Jato é acusado ainda de ser o operador de propinas de José Serra. Ele é alvo de uma investigação no Supremo junto com o senador. A defesa de Paulo Preto e o senador José Serra não quiseram se manifestar. O ministro Aloysio Nunes nega ter indicado o engenheiro para a diretoria da Dersa. A estatal afirma que as obras tocadas pelo ex-diretor foram licitadas de acordo com a lei. Em São Paulo, o presidente Michel Temer afirmou que o governo dele fez em 2 anos o que se esperava em 20. O presidente abriu o evento da Associação Paulista de Supermercados. Com ele estavam o governador de São Paulo, Márcio França, do PSB, o prefeito Bruno Covas, do PSDB, além do ex-ministro e pré-candidato à presidência, Henrique Meirelles, do MDB. Temer aproveitou a presença dos empresários para fazer um balanço do governo e disse que em 2 anos fez o que se esperava em 20. Para agradar os participantes do evento,
Ressaltou que os resultados alcançados até agora não se devem apenas à administração federal, mas também à atuação da iniciativa privada. O Brasil tem que orgulhar-se daquilo que está acontecendo no nosso país. Mas isto tudo se deve, não é apenas à ação do governo, não. Até acho que é menos a ação do governo e mais a ação da iniciativa privada, no particular dos supermercados. Temer pediu aos empresários do setor de supermercados que ofereçam emprego a filhos de pessoas beneficiadas com o Bolsa Família e citou o programa Progredir, lançado no ano passado, que tem o objetivo de elevar a renda das famílias para que elas possam, no futuro, deixar os programas sociais do governo federal. Esse Progredir tem como base a seguinte convicção, a seguinte ideia. O Bolsa Família é útil neste momento, mas evidentemente que não há de ser eterno. Quem sabe o Brasil prospera de uma tal maneira que daqui a 20 anos você não precise mais do Bolsa Família. Mas para isso é preciso progredir. A APAS Show reúne 738 expositores do setor de supermercados, sendo 200 deles de fora do país. De acordo com a Associação Brasileira de Supermercados, as vendas cresceram 2,28% no primeiro trimestre deste ano, atingindo o melhor resultado acumulado para o período dos últimos 5 anos. Os representantes das associações do setor exaltaram as ações já implementadas pela gestão de Temer, como a reforma trabalhista, e cobraram a aprovação da reforma da Previdência ainda este ano. Ontem, o presidente Temer admitiu que parte da reforma da casa de uma das suas filhas foi paga pela mulher do Coronel Lima, alvo de investigação e inquérito na Operação Lava Jato. Ele chegou a afirmar também que pode desistir de concorrer à reeleição pelo MDB para apoiar um candidato de centro. A APAS Show fica no Expo Center Norte até quinta-feira. A exposição é voltada apenas aos profissionais do setor de supermercados. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido da defesa de Temer para arquivar inquérito sobre decreto dos portos e aceitou que a investigação seja prorrogada por mais 60 dias. No despacho, o ministro afirma ser necessário aguardar conclusões para que se forme opinião sobre a existência material dos delitos investigados. Aberta no ano passado, com base na delação premiada de executivos do Grupo JBS Friboi, a investigação apura se empresas que atuam no Porto de Santos foram beneficiadas em troca de propina. O presidente sempre negou essa finalidade. Em fevereiro, o Supremo já tinha aceitado o primeiro pedido de prorrogação feito pela Polícia Federal. O juiz Sérgio Moro retomou os depoimentos das testemunhas de defesa de Lula na ação penal do sítio de Atibaia. Em depoimento, o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, disse que o ex-presidente tinha a intenção de comprar o imóvel. Paulo Okamoto contou ainda que Fernando Bittar, sócio de um dos filhos de Lula, também fazia os convites. O empresário se apresenta como o dono do local. Também fui em várias festas aí, convidada por ele, convidada pela Dona Marisa, festa junina. Também fui outras vezes, quando o presidente Lula estava chegando, eu precisava falar com o presidente, eu queria até uma festa com o presidente, ele estava dizendo que estava indo para o sítio e eu acabava me encontrando lá. Nesta ação penal, Lula é acusado de ter recebido propina da Odebrecht e da OAS por meio de reformas no sítio. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, as melhorias totalizaram R$870 mil. O ex-presidente nega e diz que o dono do imóvel é sócio de um dos filhos dele. No depoimento, Paulo Okamoto declarou que Lula tinha a intenção de comprar o sítio de Atibaia e que a ideia era dá-lo de presente para a Dona Marisa. Segundo ele, a conversa foi num almoço em 2015. Ele confirmou também que sempre encontrava o ex-presidente no local, inclusive fora de ambientes de festa. A denúncia do Ministério Público afirma que entre 2011 e 2016, Lula esteve no sítio cerca de 270 vezes. O presidente Lula, já há algum tempo, ele achava que precisava comprar o sítio como presente para a Dona Marisa. Ele tinha um pouco de dúvidas, mas ele tinha essa intenção. Outras 4 pessoas também prestaram depoimento nesta manhã. Paulo Fernandes, que é amigo pessoal de Bittar e do filho de Lula, Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, disse que foi mais de 20 vezes ao sítio e que Lula sempre esteve lá. Sempre ele estava lá ou o senhor encontrava ocasionalmente? Não, sempre. E o senhor sabe me dizer qual que era a relação dele com o sítio? Não sei dizer.
De acordo com a Justiça, mais de 130 pessoas foram arroladas pelas defesas dos réus no processo. Entre elas estão os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Dilma Rousseff. O tucano deve prestar depoimento no próximo dia 28, por videoconferência em São Paulo. A petista deve falar no dia 25 de junho, por videoconferência de Porto Alegre. As audiências do processo foram retomadas 4 dias depois do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, negar a liminar da defesa de Lula para que o processo do sítio fosse encaminhado à Justiça de São Paulo. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. No processo do triplex no Guarujá, Lula disse que não era o proprietário e que jamais passou uma noite no imóvel. Admite que visitou o apartamento na companhia de Léo Pinheiro, da OAS, e alega que Marisa pensou em comprá-lo, mas desistiu. Esse lero-lero, como se sabe, não colou. Agora tenta-se o mesmo truque no processo sobre o sítio de Atibaia. Arrolado como testemunha de defesa, o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, disse que soube que Lula pensou em comprar o sítio. É muito curiosa a relação de Lula com os imóveis. Ele pensa em comprar uma propriedade e, subitamente, a OAS, a Odebrecht ou as duas providenciam os confortos. No triplex, o elevador, a cozinha, a sauna. No sítio, outra cozinha, a reforma da sede, a construção de anexos. De repente, quando a coisa vira escândalo, Lula sai de fininho pela porta de emergência. Não é meu, não tenho nada a ver com isso. São fartas as evidências de que Lula usufruía do sítio de Atibaia como dono. Servidores que assessoram o ex-presidente receberam da União 1.096 diárias por viagens a Atibaia entre 2012 e 2016. Funcionários do sítio trocaram e-mails com o Instituto Lula. Havia roupas e objetos pessoais de Lula e Marisa espalhados pela casa. Tudo isso e mais 1 milhão em reformas custeadas pela Odebrecht com cozinha da OAS. Se o mimo do Guarujá custou a Lula 12 anos e 1 mês de cadeia, o caso do sítio deve render condenação semelhante ou até maior. Boa noite. Acusados de agredir o administrador de empresas Carlos Alberto Bettoni em frente ao Instituto Lula devem ir a júri popular. Na noite em que foi expedido o mandado de prisão de Lula, Bettoni protestava contra o presidente em frente ao Instituto. Houve confusão com manifestantes que apoiavam o ex-presidente e ele foi chutado e empurrado. Ele bateu a cabeça num caminhão e teve traumatismo craniano. Foi operado, ficou internado 22 dias. O ex-vereador de Diadema, Manuel Eduardo Marinho, conhecido como Maninho do PT, e o filho dele, Leandro Eduardo, e também o diretor do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Paulo Caires, foram indiciados por lesão corporal dolosa. O Ministério Público discordou da classificação do crime feita pela polícia ao entender que houve tentativa de homicídio com dolo eventual. A Justiça concordou e mandou o caso para uma vara do júri. O Sindicato dos Metalúrgicos disse que Paulo Caires não foi afastado do cargo de diretor. O advogado dele afirmou que ele é inocente e que até agora não foi oferecida qualquer denúncia. A defesa de Manuel Eduardo Marinho e de Leandro Eduardo disse que está colhendo as possíveis provas para o processo que ainda não foi redistribuído. Polícia Civil conclui que a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram mortos com submetralhadora 9mm. A informação inicial era de cápsulas encontradas no local do crime seriam de pistola do mesmo calibre. Uma reconstituição deve ser feita na próxima quinta-feira. A polícia concluiu que os assassinos usaram um silenciador na submetralhadora para abafar o som dos tiros. Inicialmente, se considerou que as balas recolhidas eram de pistolas 9mm, com lotes de munição vendidos para a Polícia Federal. Balas encontradas no carro em que estavam Marielle e Anderson ajudaram a confirmar essas informações. Está prevista para a quinta-feira a reconstituição do crime no local onde os dois foram assassinados, no bairro do Estácio, no centro do Rio. Mais de 50 dias depois das execuções, ninguém foi preso. Aplicando a restrição de foro que foi decidida na semana passada pelo STF, o Superior Tribunal de Justiça determinou hoje o envio do processo criminal contra o governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, do PSB, para a primeira instância.
este dia... Ricardo Coutinho é o primeiro governador alvo da decisão do Supremo Tribunal Federal, que na semana passada decidiu manter o foro privilegiado apenas para os processos de políticos que dizem respeito ao exercício do cargo atual, deles ou cometidos durante o mandato. Ele é acusado de crime de responsabilidade ao nomear pessoas indevidamente para a prefeitura de João Pessoa em 2010, época que era prefeito da capital paraibana. Ao analisar o caso, o ministro Luiz Felipe Salomão, do STJ, entendeu que os delitos de Coutinho não estão ligados ao atual mandato de governador e nem têm relação com a função exercida por ele hoje. Por isso, foram remetidos para a primeira instância da Justiça na Paraíba. A Secretaria de Segurança Pública do Rio começou a transferir hoje os presos da Lava Jato que estavam no presídio de Benfica, na zona norte da capital fluminense. Eles passam a cumprir pena agora na penitenciária de Bangu 8, onde também está o ex-governador Sérgio Cabral. O presídio de Benfica é o mesmo onde a força-tarefa da Lava Jato descobriu diversas regalias nas celas de empresários e políticos detidos por escândalos de corrupção. No local, os procuradores encontraram dinheiro e alimentos fora das normas estabelecidas pelo sistema prisional. Em Benfica ainda estavam detidos os ex-presidentes da Assembleia Legislativa do Rio, Paulo Melo e Edson Albertassi, além de Felipe Pittiani, filho do presidente afastado da Alerj, Jorge Pittiani, que desde o fim de março cumpre prisão domiciliar graças a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Os três começaram hoje a serem transferidos para Bangu 8, que passa a ser a porta de entrada oficial dos presos da Lava Jato no Rio, e onde está atualmente detido o ex-governador Sérgio Cabral, do MDB. Em entrevista agora há pouco à Rádio CBN, o presidente Michel Temer disse que não tem medo de ser preso. Segundo ele, se isso acontecesse, seria uma indignidade. O MDBista é alvo de várias investigações. 2 denúncias contra ele estão paralisadas no Supremo, isso porque foram mandadas para o arquivo por aliados do presidente na Câmara no ano passado e só voltam a ter prosseguimento após Temer deixar o cargo, o que deve ocorrer no dia 1º de janeiro do ano que vem. Vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Ano eleitoral. Moralidade, a corrupção é tema principal, dizem as pesquisas. E os candidatos a presidente, governos legislativos e juízes, procuradores, muitos recebem auxílio moradia morando na cidade onde trabalham, enquanto punem a imoralidade alheia. O que é certo ou errado, correto ou não? O que deve ou não ser respeitado em nome do bem comum? Esse debate deve mirar autoridades, obviamente, mas não só. E não só no topo dos maus costumes, a corrupção mais óbvia. Aqui na Avenida Paulista, por exemplo, a metros da Justiça Federal, da Procuradoria, grandes galerias vivem de vender pirataria, como Brasil afora. Rua Augusta, na calçada em frente à sede da Receita Federal, farta oferta de lançamentos mundiais. Filmes piratas, Brasil adentro, igual. Só os mal informados não sabem onde e como comprar carteira de motorista. Poste e muros pelo país. Em cartazes, um número de telefone e a escancaração. Estourou pontos na carteira de motorista? Resolva aqui. Detrans são um clássico. Milícias são fatos. Fóruns já renderam farta literatura. Metrôs e elevadores. É prática normalíssima entrar antes que os passageiros saiam. Faixa de pedestre sem sinaleira é roleta russa. Clique no Google, a frase governo perdoa dívidas, bilhões em penca para ruralistas, bancos, empresários ou, no caso da dívida ativa para com a União, mais de 1 trilhão e 400 bilhões. Já a sonegação supera meio trilhão ao ano. Futebol, dita paixão nacional. Em protestos contra a corrupção, usam camisa da CBF. Ex-presidente da CBF, Marinho, está preso nos Estados Unidos. Ex-CBF, Ricardo Teixeira e Del Nero serão presos se saírem do Brasil. Estão exilados aqui e soltos. Só entre deputados federais e senadores ou suas famílias, 56 têm emissoras de rádio ou TV. Centenas de políticos
tem centenas de emissoras. Igrejas, idem. Sarney, Collor, ACM, Jucá, Barbalho, Lobão, Alves, Maia, Agripino, Coelho ou suas famílias têm emissoras afiliadas, associadas a grandes redes. Todos atacam a corrupção, a alheia. Ano eleitoral, então vamos debater a corrupção e os maus costumes. Boa noite. Daqui a pouco, Maria Lídia Flandre entrevista Alexandre Padilha, do PT, ex-ministro da Saúde no governo Dilma, sobre a prisão de Lula e eleições. A fachada do pátio do colégio, na região central de São Paulo, finalmente foi recuperada. Cerca de 20 voluntários trabalharam por 20 dias. Só de tinta branca foram utilizados 90 litros. No dia 10 de abril, o Marco Histórico de São Paulo amanheceu pichado. O casal acusado de depredação foi detido e depois liberado. Eles foram multados em R$10 mil cada um. A concessionária que administra o aeroporto de Viracopos, em Campinas, pediu recuperação judicial para evitar falência. Segundo a Infraero, a dívida da Aeroportos Brasil é de R$2 bilhões e 900 milhões de reais. Essa é a primeira vez que uma concessionária do aeroporto privado pede recuperação judicial. A Aeroportos Brasil Viracopos é formada pela Infraero e por 3 empresas do consórcio Aeroportos Brasil. A medida, que visa impedir a falência, não deve afetar o funcionamento do Terminal Internacional de Campinas, no interior de São Paulo. Na prática, esse pedido de recuperação judicial é um dispositivo legal que permite renegociar as dívidas com as empresas credoras. Segundo a concessionária, a crise se deu por vários motivos, entre eles a queda no transporte de cargas e também no número de passageiros, e também pela ausência de resposta sobre o pedido de devolução amigável da concessão por meio de uma relicitação. A produção de veículos aqui no Brasil subiu 40% em abril em comparação com o mesmo mês do ano passado. Os dados são da Associação de Montadoras, a Anfávia. Em abril, foram produzidos mais de 266 mil automóveis comerciais leves, caminhões e ônibus. O acumulado de janeiro a abril apresentou um crescimento de 20,7%. As vendas internas cresceram 21%. 25% dos veículos foram exportados, o que representa um aumento de 7,5% em relação ao ano passado. O preço internacional do petróleo atingiu hoje os níveis mais altos desde o fim de 2014. Impulsionado pelo aprofundamento da crise econômica na Venezuela e também pela possível decisão dos Estados Unidos sobre as sanções ao Irã, o preço do barril do petróleo Brent atingiu hoje $75,89. Analistas acreditam que a alta do petróleo pode afetar o crescimento da economia global. Aqui no Brasil, os preços dos combustíveis já vêm subindo nas últimas semanas e impactados pela cotação do petróleo. O dólar subiu hoje e fechou em R$ 3,55, o maior valor desde junho de 2016. Essa alta em relação à sexta-feira foi de 0,84%. Entre fevereiro e abril, a moeda acumulou valorização de 10% sobre o real. Agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O mercado no Brasil continua sendo muito influenciado pelo movimento internacional. Os Estados Unidos estão no foco dessa pressão pelo risco de altas maiores dos juros dos títulos americanos, que provocam um avanço global do dólar com o desvio de investimentos de outros mercados. Essa expectativa quanto aos juros vem muito do crescimento da economia dos Estados Unidos, com recuperação do mercado de trabalho, que podem pressionar a inflação. Também está relacionada ao risco de guerra comercial com a China diante da postura protecionista de Trump, além da possível revisão, como nós conferimos há pouco, do acordo nuclear com o Irã, que ocasionou esse avanço mais forte do petróleo, já que o país ameaça com retaliações se isso ocorrer mesmo. Petróleo também pesa na inflação. Para o Brasil, a disparada do dólar, em princípio, não deve ter maiores consequências. O país está com as contas externas ajustadas, reservas cambiais elevadas, juros básicos e inflação num patamar baixo, além de uma retomada do crescimento bem vacilante, que reduz a margem para as empresas, tanto da indústria como do comércio, repassarem os aumentos de custos provocados pela alta do dólar.
Mas o Banco Central, mesmo assim, voltou a atuar com a colocação de swaps cambiais, uma espécie de venda futura da moeda para conter oscilações mais bruscas que tragam instabilidade. Quem opera no comércio exterior fica sem referência para o fechamento dos contratos de exportações ou importações, embora a alta favoreça a competitividade da produção nacional ao deixar os produtos estrangeiros mais caros. Ainda tem a situação complicada de quem vai viajar para o exterior. Algum reflexo é quase inevitável, até porque essa situação bateu pesado na Argentina, grande compradora de produtos brasileiros, especialmente veículos. Com inflação já muito alta, o país vizinho teve de promover um forte ajuste dos juros básicos para 40% ao ano, na tentativa de segurar o impacto sobre os preços. Se a situação lá ficar mais complicada, pode afetar as exportações do Brasil. E o dólar ainda pode subir mais, até pelas incertezas em relação ao quadro eleitoral aqui no Brasil, a evolução das contas públicas e a trava que estamos vendo no encaminhamento da agenda econômica. São fatores que ajudam a sustentar o dólar em um patamar mais alto. Boa noite. O Ministério Público Federal recorre do arquivamento da ação contra o presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco. Ele é acusado de envolvimento em um esquema de compra de decisões do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região entendeu que não tinha indícios suficientes da participação dele. O Ministério Público usou justamente esse mesmo argumento porque a denúncia apontava que os executivos do banco não pagavam propina, mas influenciavam em negociações e interferiam nas decisões do CARF. Assim, segundo o Ministério Público, o TRF1 teria feito um julgamento antecipado. O presidente Vladimir Putin assumiu hoje seu 4º mandato na Rússia. No poder desde 2000, Putin foi reeleito em março para mais 6 anos na presidência. Na cerimônia no Kremlin, em Moscou, Putin disse que a Rússia vai continuar sendo um ator forte no cenário global, com o apoio de forças armadas poderosas e, ao mesmo tempo, vai se empenhar para melhorar a vida de seus cidadãos. No fim de semana, milhares de manifestantes foram às ruas aos gritos de "Putin não é nosso czar". Centenas deles foram presos. O governo do Irã diz que os Estados Unidos vão se arrepender se abandonarem o acordo nuclear. O governo do Irã afirmou que as acusações de que o país está desenvolvendo uma bomba atômica são falsas e que seu programa nuclear tem somente objetivos civis para gerar energia elétrica. O presidente iraniano Hassan Rouhani disse que, por causa das ameaças americanas, precisa de seu programa militar. O presidente Trump ameaça abandonar o pacto a menos que os países europeus alterem várias cláusulas que, segundo ele, permitem que o Irã desenvolva armas nucleares. Na Índia, 22 homens foram presos acusados de participar do estupro de 3 meninas. 15 dos presos são acusados do ataque a uma garota de 16 anos, estuprada e queimada viva. A violência sexual tem aumentado na Índia, apesar da aprovação há menos de um mês da pena de morte para a violação de mulheres com menos de 12 anos. As penas de prisão para estupro de mulheres mais velhas também aumentaram. A violação de crianças representa quase 40% dos crimes na Índia. Acredita-se que esse número seja ainda maior, porque muitos casos não são registrados. O vulcão Kilauea continua em erupção no Havaí. Em atividade desde a semana passada, novas rachaduras apareceram perto do vulcão, que continua lançando lava e gases tóxicos no arquipélago do Oceano Pacífico. O vulcão já destruiu 26 casas e obrigou 1.700 pessoas a deixarem suas residências. As erupções devem continuar nos próximos dias, segundo os geólogos. E a semana vai começando um pouco menos quente, mais fresquinha do que foi há alguns dias, né? A máxima hoje não passou dos 25 graus. Teve também algumas pancadas de chuva. Olha, eu acho que pode esfriar mais um pouquinho, viu, pode. Na minha opinião. Agora à noite ainda pode chover mais. E será que o tempo vai continuar assim instável? Mariana Armentano traz a resposta pra gente. O destaque para os próximos dias é o avanço de uma frente fria que consegue chegar até o sul da Bahia ao longo da semana.
Como ela vai passar pelo oceano, os ventos de leste aumentam a umidade e provocam chuvas fracas sobre toda a faixa costeira entre Santa Catarina e São Paulo amanhã e depois ela avança sobre o Rio e o Espírito Santo. Mesmo com este sistema avançando, uma massa de ar seco atua forte em boa parte do país. Olha só, instabilidades tropicais mantêm a chuva mais forte nessa faixa que vai do Maranhão até o Acre e chove também a qualquer hora na costa leste nordestina. Vamos ver como fica a nossa tabela de temperaturas? Em Salvador, tempo instável e temperaturas entre 23 e 28 graus. Em BH, tempo firme, termômetros entre 16 e 27 graus. Assim como no Rio, mas por lá chove a qualquer hora amanhã. Mesma previsão vale para Curitiba, só que a capital paranaense será mais fria, com mínima de 15 e máxima só de 20 graus. Para São Paulo, o calor continua pelo interior, mas teremos mudanças na faixa leste. Por causa da passagem dessa frente fria em alto mar, o céu fica com mais nebulosidade, as temperaturas caem e o tempo fica instável com chuva passageira a qualquer hora. Pelo interior, chega a fazer 30 graus em Presidente Prudente, 31 em Presidente Bernardes, mais ao norte só 26 graus em Franca, 28 em Barretos, 29 em São José do Rio Preto e no litoral, máxima de apenas 23 graus em Santos e também em Caraguatatuba. Para a capital, finalmente teremos um friozinho de outono. Nessa madrugada, mínima prevista de 16 e máxima amanhã à tarde na casa dos 22 graus, com tempo nublado e instável por aqui. Aí na quarta-feira já não chove mais e a máxima sobe para 25 e na quinta para 27, já sem chances de chuva até o final de semana. Um mês da prisão de Lula e os planos políticos do PT na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevisto o médico Alexandre Padilha, que foi ministro da Coordenação Política de Lula e ministro da Saúde no governo Dilma. Hoje, Alexandre Padilha é vice-presidente do PT. Muito obrigada por estar conosco. Boa noite, viu, Maria? Padilha, eu começo com uma questão delicada, que foi a delação premiada de um ex-secretário de obras do governo Sérgio Cabral no Rio de Janeiro, em que ele faz uma denúncia importante, grave, a seu respeito. Ele disse que pagou propinas a Alexandre Padilha, é uma quantia mensal, cerca de uns R$300 mil por mês, e na época em que o senhor era subchefe lá na Secretaria das Relações Institucionais no governo Lula, e que era um setor dedicado às demandas estaduais. Eu quero ouvi-lo sobre isso. Alexandre Padilha recebeu propina? Lógico que não, né, Maria Lídia? Você me conhece. Aliás, não é a primeira vez que eu vendo um programa como o seu e soltam uma notícia como essa, alguma nota. Não, essa é a primeira vez. Não, mas sobre essa. Mas você lembra que há 4 anos atrás eu era candidato a governador, surgiram várias coisas também, 4 anos, né? E em 4 anos ninguém, não teve nenhum tipo de investigação, porque tão absurda que eram vazações ou delações. Já falaram que eu sou dono de laboratório, já falaram que eu recebi a propina. Ou seja, as pessoas colocam as pessoas presas, fazem uma lista de delações, colocam o nome das pessoas, né? Essa notícia sai a nota, ninguém me procura, ninguém procura a mim, saber o outro lado, ou seja, vão... E sempre tem relação quando é período de eleição. É interessante, toda vez que chega próximo da eleição, começa a sair notas como essa. Esse homem é seu inimigo pessoal? Por que uma pessoa que está tão gravemente envolvida na justiça, numa delação premiada, em que ele perderá com isso? Porque ele possivelmente será condenado e ele perde as vantagens da delação premiada. Ficou louco? Não, eu não tenho a menor ideia qual é a motivação, nem sei se existe a delação. Porque a delação não tem delação homologada, não tem relatório de delação, que tem uma notinha de uma revista, né, que solta a nota do jeito que está, não tem delação, não tem informação nenhuma. Aliás, há 4 anos atrás... Quer dizer que a revista Veja pode ter inventado isso? Eu não sei. Eu já vi várias coisas sobre revistas que saem, que um jornalista pega a informação, coloca já. Eu já recebi 4 manchetes uma vez, quando era candidato na campanha de governo do estado de São Paulo, sobre possíveis envolvimentos que nenhum deles, nem a Polícia Federal foi investigar depois, porque viu que não fazia nenhum sentido. Então,
É muito ruim, inclusive, eu acho essa prática, de parte, inclusive, da imprensa, de parte, provavelmente, de setores do judiciário, da própria polícia, né, que ficam vazando pedaços de delação que a gente nem sabe se tem a delação ou não, e colocando o nome das pessoas, né? Eu sou professor universitário, médico, é disso que eu vivo, é disso que eu trabalho. Fui ministro por um período, mas antes disso sou médico, sou professor universitário, dou aula, né, até hoje para os meus alunos, tá certo? É disso que eu vivo, é disso que sustenta a minha família, então é absurdo. Agora, é muito interessante. Tem uma eleição por aí, sou vice-presidente nacional do PT, tem várias pessoas que querem que eu seja candidato a deputado federal, você inclusive sabe disso porque eu abri essa informação no seu programa na última vez que vim aqui, e as pessoas ficam soltando notas, né? Ok. Bom, olha, é meu dever perguntar, fiz a pergunta e agradeço muito a sua resposta e as explicações que deu. E acho que é seu dever mesmo, como também deveria ser o dever de quem coloca essa matéria, né? Agora vamos colocar a matéria político. sem perguntar para as falar. pessoas. Bom, a começar dessa questão, quer dizer que Alexandre Padilha será sim candidato a deputado federal nessa eleição? Essa é uma discussão que vários companheiros e companheiras estão fazendo. Eu realmente posso te dizer que estou muito motivado, porque como médico, como alguém que sempre lutou pela saúde, vendo o que está acontecendo na Câmara dos Deputados Federais, se eu perguntar para quem está nos assistindo, quem é o deputado ou a deputada que defende a saúde pública hoje. Essa semana tem uma votação muito grave de quererem autorizar que se possa registrar agrotóxicos no país, dispensando a avaliação da Anvisa. Bom, mas então quem faz a avaliação sobre o impacto da saúde. Então não vamos fazer campanha agora. Estou só respondendo a sua pergunta. Alexandre Padilha, não. Então me diga o seguinte, será candidato, isso é certo? Estou discutindo com as pessoas, com o meu partido, tem período de pré-campanha ainda, mas estou muito motivado a ser, viu, Mas tem um lado intrigante, sabe o que é? O PT tem dito reiteradamente que eleição sem Lula é fraude. Alexandre Padilha vai participar de uma fraude? Não, nós vamos participar da disputa eleitoral porque o Lula será o nosso candidato. O Lula nós temos medidas judiciais em recurso, o Lula será o nosso candidato, o PT reafirmou a candidatura do Lula, nós vamos candidatura até o fim. E quero dizer claramente, não é o PT que, mesmo com as pessoas falando, vai retirar a candidatura do Lula. Se alguém quiser impedir que Lula seja candidato, que impeça e depois cumpra a responsabilidade disso, né, de estar retirando do direito de ser candidato um homem que é inocente, que tem recursos sendo apresentados, né, que condenaram sem qualquer tipo de prova, né, e que tem direito a ser candidato e será registrado. Em agosto o PT vai registrar a candidatura do Lula. Que será aceito ou não. Que poderá ser como qualquer outro, claro. como qualquer outro dos outros candidatos, não, todos mas os quando diz será candidato, aí nós estamos no plano da intenção e da decisão de partido e dele. Agora, a questão do registro é um aspecto formal e que tem um lado, será aceito ou não. Gilmar Mendes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, disse recentemente que Lula é inelegível por causa da lei ficha limpa. Isso que o ministro falou não tem o menor fundamento? Na mesma semana, tanto o Gilmar Mendes quanto o próprio Fux, que preside o TSE, disse que liminares podem garantir a candidatura do Lula. Então isso vai ser avaliado pelo TSE. O TSE, quando for avaliar, vai ter que se justificar sobre isso, não só sobre o Lula, sobre as outras candidaturas. Como é que se explica que se queira impedir a candidatura do Lula e tem vários políticos que não tem notinha, delação, tem caixa de dinheiro, tem conta no exterior, tem gravação deles falando sobre práticas criminosas e está se deixando, né, ser candidato, não são condenados, seus processos não andam na mesma velocidade. Então, esse debate a justiça vai ter que fazer, a sociedade brasileira vai fazer. Por isso que o PT vai manter a candidatura do Lula, por considerá-lo ele um homem inocente, e tem recursos, tanto em relação à liberdade do presidente Lula, quanto o recurso do direito dele de ser candidato, nós vamos até o final com eles. Ok. Agora, o senhor tem medo da delação premiada de Antônio Palocci, que foi tão importante no governo Lula, no governo Dilma, e tinha uma relação assim tão próxima do ex-presidente Lula? Ele pode complicar não só a vida de Lula, que tem vários processos aí para responder, mas a de outras lideranças do PT? Vocês estão com medo do Palocci? Muito pelo contrário, até porque a delação, e aí sim a delação da parte da delação que já fez, são situações absolutamente fantasiosas, absurdas, né? Isso o povo está percebendo, Maria Lídia. Eu ando na rua, vim
do meu trabalho para cá de ônibus, converso com as pessoas param para perguntar e falam sobre isso. O que as pessoas estão percebendo? Existe um tratamento seletivo. Se é do PT, se é petista, tem um tipo de tratamento, tem uma velocidade no seu processo, tem uma condenação sem provas, quando é de outros partidos não. Mas isso não era no passado? Porque é interessante observar agora que pessoas políticos de diversos partidos aí estão enfrentando a justiça. Aécio Neves é um bom exemplo. Mas né? O próprio Geraldo Alckmin está tendo aí a sua dificuldade, foi para o Tribunal Eleitoral, o caso dele, mas está tendo que dar explicações. Eu sei, mas a situação do Alckmin é uma grande prova de como a justiça é seletiva, né? Quando é com o Alckmin, vem para o Tribunal Eleitoral, não para o Tribunal Criminal, para as pessoas saberem, entender o que está se falando, ou seja, estão tentando enquadrar os crimes cometidos pelos tucanos aqui em São Paulo como crime eleitoral. Quando é com Lula, nem propriedade do apartamento tem, não tem chave, nunca dormiu lá, enquadraram como crime penal de corrupção e fazem uma prisão absurda como essa. Aliás, hoje completa 30 dias da prisão arbitrária do presidente Lula. Nesses 30 dias, a juíza não permitiu que um médico pudesse visitar o presidente Lula até hoje. Um senhor que tem mais de 30 anos de idade, né, tem hipertensão, teve um câncer, se previne em relação a diabetes, ou seja, e os outros presos que estão no mesmo lugar têm tratamento diferente. Até dentro da Polícia Federal em Curitiba tem tratamento seletivo diferente e discriminatório em relação ao presidente Lula. Agora, a última questão, eu vejo, o senhor fala com convicção, o senhor acredita em e tem, por isso mesmo, fala com força de argumento. Porém, eu vejo que no PT não existe uma unidade de pensamento. Um petista importante, Jacques Wagner, ele falou com muita clareza que o PT tem que ter abertura, tem que pensar em alternativa. Aquele plano B que é tão negado pelas principais lideranças, aqui mesmo no Jornal da Gazeta, ele foi defendido por Jacques Wagner e alianças, inclusive, devem ser estudadas com outros partidos. Eu quero saber, o PT está rachado? Muito pelo contrário, a sua fala sobre o Jacques Wagner é uma demonstração que o PT tem liberdade de pensamento. Acho que é importante... Mas isso está fora de questão. O que eu estou falando é, o que ele fala é a revelação de que o PT está rachado? Pelo contrário. Há diferentes opiniões lá, diferentes da sua? Não, primeiro que é muito bom ter várias opiniões, mas o que o Jacques Wagner fala é exatamente a minha. O que ele falou, vamos deixar bem claro o que ele fala, é o seguinte, nesse momento, nós reafirmamos a candidatura do presidente Lula. Se cometerem uma violência de retirada da candidatura do presidente Lula pela Justiça, o PT vai discutir, junto com o Lula, qual que é a alternativa em relação a isso. Até lá, Maria Lídia, eu sou absolutamente defensor que o PT converse com todos os partidos de centro-esquerda, com todas as candidaturas que estão postas, inclusive, porque a gente tem programas em comum, precisamos discutir uma estratégia comum. Eu vou trabalhar para que todos esses partidos estejam unidos numa candidatura única. Na minha defesa vai ser sempre em torno da candidatura do presidente Lula e vamos discutir com as suas forças políticas. Certo. Terminou o nosso tempo. Que pena. Pena, porque o assunto iria longe. Uma boa noite, muito obrigada. Boa noite, Maria. Gamberini. Aqui em São Paulo, o elevado João Goulart, que ninguém conhece por esse nome, mas sim como Minhocão, vai fechar mais cedo e abrir um pouco mais tarde para os carros. A partir de amanhã, a CT vai fechar a via às 8 da noite e vai reabri-la às 7 da manhã do dia seguinte, é claro. Hoje, o elevado funciona das 6 às 9h30 da noite, de segunda a sexta. A mudança não altera os horários relativos aos fins de semana e feriados, quando o elevado fica fechado em período integral para veículos, aberto apenas aos pedestres. A medida cumpre lei sancionada em fevereiro pelo então prefeito João Dória, do PSDB. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã. O Unifom bate um papo com Cláudio Manuel sobre o humor na atualidade no Todo Seu, hoje, 10h30 da noite.